Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, que hoje está sendo apresentado aqui no espaço Messejana, sua linda, do Shopping Gigamol. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse bairro que é tão querido do povo fortalezense. Veja o que preparamos para você nesta edição. Vamos falar sobre as obras de Machado de Assis, romancista brasileiro que conquistou a influenciadora americana Courtney Novak. Nossa entrevista especial é com o poeta Edmar Freitas, que apresenta os seus livros escritos sobre o bairro Messejana. E a atriz, servidora pública aposentada, poeta e escritora cearense Glice Salles Alcântara apresenta seu novo livro, Passagem para Moçambique. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje falando sobre Machado de Assis. É que o romancista brasileiro ganhou repercussão internacional a partir de uma publicação nas redes sociais da influenciadora americana Courtney Novak. É que ela leu 2 livros e comentou as obras do escritor. E a gente foi às ruas para saber como está a popularidade de Machado de Assis e também conhecer um pouco mais sobre as suas obras. Confira na reportagem. Nas ruas de Fortaleza, fomos saber como anda a popularidade do escritor brasileiro Machado de Assis. E encontramos muita gente que não só sabe quem é o autor, como também já leu os livros, como é o caso do estudante de Direito João Victor. A leitura de Machado é fantástica e é imprescindível se você é brasileiro, se você quer aprender mais sobre a literatura e a língua portuguesa. Eu li tanto Dom Casmurro como Memórias Póstumas, que eu acho que são os principais, né? Eu li também alguns contos. A psicóloga Mariana Brito lembra que leu as obras de Machado de Assis no colégio e a escrita marcante do romancista jamais fora esquecida. À primeira vista pode não ser uma leitura tão simples, mas que é um jeito muito poético de falar até sobre temas cotidianos, temas muito do Brasil também, né? Ele é um autor que sempre tenta trazer a nossa cultura, trazer o que a gente vive, a nossa realidade, de um jeito bem poético, bem profundo também. Reconhecido como intelectual, Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1839. Era jornalista, contista, romancista, cronista, poeta, crítico literário e funcionário público. Digamos que Machado de Assis era um homem que estava à frente do seu tempo. Seus livros são prova disso e retratam o que acontecia no país no século XIX. Obras de ficção que foram baseadas na realidade da época e que continuam atuais nos dias de hoje. Os poemas que ele reuniu no primeiro livro dele de poesia, chama Crisálidas, já davam para ele uma nomeada como um poeta refinado, um poeta atento às questões do seu tempo, aos conflitos sociais em outros países, como a Polônia, que estava vivendo naquele momento uma tensão terrível. Então ele ganhou, num primeiro momento, uma nomeada como poeta e também como dramaturgo, né? Como teatrólogo, se assim a gente quiser. Depois, pouco a pouco, ele começou a publicar contos em jornais. Entre os livros de contos, talvez o que mais chamou a atenção foi o Papéis Avulsos, que é um pouco aquele momento em que o Machado faz uma espécie de virada no estilo de escrita dele, dando mais intensidade para uma ironia que ele tinha desde o começo. O professor de literatura da Universidade Federal do Ceará e do programa de pós-graduação em literatura comparada explica ainda que Machado de Assis quase veio para o Ceará para cobrir a seca. No final da década de 1870, ele estava negociando para começar a escrever no folhetim desse jornal, e aí ele foi enrolando e acabou não aceitando
tá no folhetim, né? Quem aceitou foi um jornalista e um militante abolicionista da época, o José do Patrocínio, que em seguida veio aqui para o Ceará, entrou por Pernambuco, né, e depois subiu, fazendo a cobertura jornalística da seca de 1877, 78, 79. Ele teve aqui, o José do Patrocínio, em 78, né? Escreveu diversas reportagens, 10 ou 11 reportagens, e um livro, né, o chamado Os Retirantes. Adílio Bergamini explica que sempre foi entusiasta das obras de Machado de Assis. Suas pesquisas tiveram início no ano de 2006 e tem pesquisa nova sobre o romancista em andamento na universidade. Agora a gente está começando, né, uma pesquisa para pensar como o Machado, os livros deles, os contos deles em periódicos e também as críticas que ele publicava em jornais, como isso tudo foi circulando aqui. E aí tem algumas coisas bem legais que a gente está encontrando. Recentemente, um dos livros mais famosos de Machado de Assis caiu no gosto do público, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E foi a tradução para o inglês do livro que ficou em primeiro lugar nas vendas da Amazon de literatura latino-americana e caribenha. O sucesso é atribuído à resenha da influenciadora norte-americana Courtney Novak, que viralizou na rede social ao comentar sobre os livros. Read around the world. I need to have a little chat with the people of Brazil. I'm not quite done with Brás Cubas. Got about 100 pages left. But I have 3 big problems with this book. Number 1, my edition, only 300 pages. I got 100 left. If I am really careful, this will last me for the weekend. And then what? What am I supposed to do with the rest of my life? Number 2, I'm reading this book for Brazil, for a Read Around the World project that I'm doing in alphabetical order. What am I supposed to do? Why didn't you warn me this is the best book that's ever been written? I still have to read Brunei through Zimbabwe. And I'm reading this now. You couldn't intervene and just recommend some mediocre fiction and then when I was completely done, tell me to read this book? And 3, now I have to learn Portuguese. Thanks a lot. The translation I'm reading, oh gosh, who did the translation? It's exquisite. This is absolutely incredible. I can't get over it. Oh, I'm reading a translation by Flora Thompson DeVoe. Amazing. But I can't even imagine how good this is in Portuguese. So now, in the middle of a Read Around the World project, I have a side quest to learn Portuguese. Thanks a lot. O Machado é um ficcionista muito fantasioso também, né? Para tratar das questões muito brasileiras, da escravidão, das tensões sociais no Brasil daquele tempo, ele usa muita fantasia. Nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele está falando de o narrador da história está morto, né? Isso chama muita atenção já por si. E quando esse tipo de estrutura muito fantasiosa e que ao mesmo tempo procura prestar atenção nas contradições sociais brasileiras e mundiais, né? A escravidão era um problema mundial. Isso atrai públicos de todos os cantos também, né? No próximo bloco tem uma entrevista especial com o escritor e poeta Edmar Freitas sobre os seus livros que falam do bairro Messejana. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui do Espaço Messejana Sua Linda, do Shopping Gigamol. E olha só, aqui tem um painel com uma cronologia do bairro. Isso porque antes do bairro Messejana ser o que é hoje, esse território já foi ocupado pelos povos indígenas. Isso no ano de 1663. De lá para cá, muita coisa mudou. Teve a inauguração do Hospital do Coração, inauguração da estátua de Messejana, a estátua de Iracema.
além do mercado público e muitas outras coisas. E para falar mais sobre esse bairro, eu vou conversar agora com o Edmar Freitas. Isso porque o poeta e escritor é o nosso entrevistado especial de hoje. Abril, 70 poemas escolhidos e Metáforas de Sal são os 2 novos livros do escritor e poeta Edmar Freitas, que já está aqui comigo e que foram lançados recentemente aqui no Shopping Giga Mall. Além disso, ele também relançou outros livros que já haviam sido publicados, estes falando sobre Messejana. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho para a gente sobre os seus 2 novos livros. Na verdade, Metáforas de Sal, eu lancei assim normalmente, como eu lanço um ano e outro não. Agora, Abril, 70 poemas escolhidos, ele remete ao meu aniversário de 70 anos. Quando eu fiz 60 anos, eu fiz um com 60, e agora que eu completei 70 anos, eu editei esse com 70 poemas escolhidos. Espero um dia fazer com 100. Já comemorando aí 100 anos, quem sabe, né? Mas como é que foi feita a seleção desses poemas? O senhor já tinha esses poemas escritos? Já pensava em publicar um livro sobre eles? Esses poemas que estão no livro, no Abril, eu fiz de 4 anos para cá, mas eu procurei me aproximar muito da temática do sertão, da minha infância. O livro que falasse mais de mim, então são poemas assim, com a mesma temática, né? Não são diversos assuntos não, ele gira sobre o sertão, sobre a minha infância, sobre a minha vida. E aí, já o Metáforas, ele já foge um pouco, porque o 1 é comemorativo ao seu aniversário. Mas o Metáforas, quais são, por exemplo, as inspirações que o senhor teve para essas poesias? O Metáforas são poemas mais, eu diria, universais, que, por exemplo, pode ser lido aqui, pode ser lido em Portugal. São temas universais, né? Eu sempre procuro fazer isso também porque se a gente puxar muito para o regional, para a pessoa, o poema intimista, aí é bom sempre fazer poemas que ultrapassem as fronteiras do nosso estado e que alguém possa ler em qualquer lugar do mundo e ele ser atual. E agora, falando sobre os seus outros livros, né? Eu vi aqui que o senhor também relançou livros que falam sobre Messejana, já que a gente está falando de Messejanas, né? Livros de crônica, o outro sobre esporte. Messejana, ela sofre do grande mal, a perca da memória e da identidade a cada dia aumenta. Porque primeiro ela foi uma vila muito acanhada até 1921 e passou 30 anos abandonada pelo município de Fortaleza, que a absolveu, mas não retribuiu com o que ela merecia. E também porque aqui, dos anos 50 para cá, de 1950 para cá, houve um grande aumento de pessoas vindas de todos os lugares do sertão, do Ceará, de outros estados. Então houve uma mistura muito grande. Como Messejana era pequena e veio muita gente de fora, então a gente tem que ter o cuidado de tentar resgatar a memória para que essas pessoas que vieram absorvam a cultura de Messejana, porque é um lugar, é um sítio histórico, ela tem quase a idade de Fortaleza, e o território dela, quando foi absorvido por Fortaleza, era maior do que Fortaleza. Então eu sempre digo que Fortaleza tem uma dívida muito grande com Messejana, porque se não fosse Messejana e Parangaba, porque Parangaba também era vila, se não fosse elas duas, Messejana, ou Fortaleza hoje era um terço do que ela é, o território, e já é muito pequeno, né? O que é que a gente pode trazer de referência para o esporte e da cultura que o senhor coloca aqui no seu livro? A gente sabe, por exemplo, o Messejana tem o estádio, né, que também é uma referência, muitos times vêm treinar, a questão cultural mesmo. Esse livro, Messejana Esporte Clube, eu fiz também como forma de resgatar a memória do time que já jogou na primeira divisão de futebol cearense. Então, o estádio Murilão, que foi construído em 1966, ele era o segundo maior estádio do município de Fortaleza. Agora só tem o PV. E por isso que eu tento botar nos livros, porque se não ficar nos livros, só postagem em Facebook, essas coisas,
com o tempo apaga e o livro não. E aí no livro Messejana Esporte Clube, o senhor conta a história do time, quando foi criado, os treinos que eram realizados no estádio? Quando foi criado, os seus criadores, a figura mais importante, alguns jogos importantes, alguma coisa folclórica também que houve durante esse tempo, né? Porque o Messejana Esporte Clube nos anos 50, 60, era talvez a única diversão, a diversão maior que tinha aqui no distrito, era justamente esse jogo, o time quando jogava com o Salgado da Gama, que é o seu rival. Então era uma festa. E aí, além de contar um pouco sobre o clube, o senhor também tem Crônicas de Sábado, Vivências da Terra de Iracema. Esse outro livro já é de crônicas. Eu cismei o dia que eu escrevi só poemas, então eu cismei o dia de escrever uma crônica e gostei. Aí, com tudo que eu vi de Messejana de 70 para cá, que eu estou com 54 anos que moro aqui, eu comecei a escrever sobre aqueles pontos pitorescos, sobre aquelas histórias folclóricas, também sobre a realidade mesmo. E tenho aqui 48 crônicas, mas hoje já tenho 90. Então eu estou constantemente escrevendo. E foi um livro muito bem aceito, então eu procuro justamente deixar nos livros, colocar nos livros essa memória para que as futuras gerações saibam menos que aquilo existiu. E aí quando o senhor fala, por exemplo, na questão de memórias, fatos folclóricos, né? Eu recordo agora bem da estátua de Iracema, há quem acredite que Iracema existiu. Exatamente, é porque a personagem de Iracema ela é muito forte. Então, muita gente, inclusive que não leu o romance, só ouviu falar, acredita, porque é o seguinte, Iracema tem vários lugares, várias coisas com o nome Iracema. Tudo a própria cidade de Iracema, no Vale do Jaguaribe, o nome foi inspirado em Iracema de José de Alencar. E o interessante é que José de Alencar escreveu Iracema sem nem estar aqui. Ele foi embora com 11 anos e lá escreveu Iracema com todo o cabedal de conhecimento que ele tinha como criança, porque o que fica na gente é o que a gente vê quando é criança. E aí, falando sobre o seu outro livro, Messejana, Fatos, Fotos e Paixão. O senhor é um apaixonado por Messejana? Sim, com convicção, porque paixão é uma coisa inexplicável, né? Ninguém faz, não se compra na loja. Então, no primeiro domingo de março de 1970, eu desabei de Limoeiro para cá sozinho no ônibus com 15 anos. E meu pai ficou me esperando em frente à matriz de Messejana. Então a primeira visão que eu vi foi logo, tem aquele ditado que a primeira impressão é a que fica, então isso é verdade. Então eu absorvi tudo aquilo, eu já tinha, que ninguém nasce poeta, mas o poeta nasce já com algumas características. E eu, segundo o poeta Barros Pinho, o saudoso poeta Barros Pinho, disse que para nascer poeta era necessário um rio por perto. E eu tinha o Jaguaribe, então eu já vim com o Jaguaribe, juntei com a Lagoa, com o Verde de Messejana, que em 1970 Messejana era um paraíso. Hoje ainda é bom, mas nos anos 70 quem conheceu era o paraíso. A Lagoa talvez fosse o dobro disso aí. E se não fosse a luta da gente para urbanizar, para cuidar, já tinha aterrado. Porque aqui o negócio aqui é destruir, sabe? Destruir a memória. E a gente não vai permitir isso. Eu luto todo dia como cidadão, como funcionário público aposentado, como poeta, como pai, né? Como avô, e manter isso para as próximas gerações. E onde é que as pessoas que estão assistindo a gente podem encontrar o seu livro? Onde comprar todos esses livros? Você já viu o ditado que a pessoa precisa de pão e poesia? Pão para alimentar o corpo e poesia para alimentar a alma. Então, o único lugar que eu vendo aqui, quero agradecer, é a Padaria Nogueira. Então, lá junto o pão com a poesia, vai dar tudo certo. Padaria Nogueira, viu? Professor Edmar, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário e compartilhar um pouco sobre a sua vivência no bairro Messejana. Eu é que agradeço. A oportunidade que eu tenho de divulgar Messejana
eu não perco, porque aqui o negócio as pessoas não ligam muito para divulgar, para memória, para nada. Então eu tenho que fazer isso. Cabe a mim, então eu vou fazer. No próximo bloco tem o livro Passagem para Moçambique, da escritora e servidora pública aposentada Glice Salles. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui do Espaço Messejana Sua Linda, do Shopping Gigamol. E a gente fala agora sobre o mais novo livro da escritora e servidora pública aposentada Glice Salles Alcântara. É o livro Passagem para Moçambique, onde ela fala um pouco da história marcante de sua vida na infância em Aquiraz. Silêncio de prece. Choram as carnaubeiras, acenando palmas ao vento. Cresce o rio, cresce, cresce, enchendo a várzea. Murmúrios soltos em ais de amor. Os belos versos foram escritos pela atriz, poeta, comunicadora, escritora e servidora pública aposentada Glice Salles Alcântara e estão presentes no livro Passagem para Moçambique, lançado em junho desse ano. O livro reúne textos da infância de Glice na cidade de Aquiraz, terra de seus avós. Uma obra que revela um pouco de sua identidade, de sua própria história de vida. O livro são reminiscências da infância. Uma vontade de chegar até a infância, e eu quase não queria isso, mas o meu filho, Domingos, que é o meu guru, ele mora no Rio. Ele, não, eu quero dar isso de presente a você, junte tudo que você tiver escrito da sua vida, poesia, conto, crônico, qualquer coisa, e junte e mande para mim que eu vou mandar fazer isso. Eu tinha muita coisa guardada, escrevi mais, passava o dia aqui escrevendo, feito uma maluca, né? E ele, mãe já terminou? Quantas páginas levou, tal e tal e tal? E eu, assim. Foi por incentivo do filho, então? Foi ele, senão estava engavetado ainda, nem sei quando. Demos a algumas pessoas, meus filhos, amigos, primos, tios, que votassem no nome. Aí fizemos uma reuniãozinha, cada um escreveu e quem venceu foi o Moçambique. Agora, por quê? Porque o Moçambique é um riacho, é um rio, deve ser um braço de rio, porque ele não é o rio principal. O rio principal que anda muito lá no Aquiraz, anda como o rio anda, né? Molhando as terras. De lá é o Pacuti, o Catu, que agora é um centro de turismo lá, né? Mas tudo isso está lá no livro. A gente, quando não tinha isso, as crianças, nós íamos, que tinha um tio que morava em frente à ponte do Catu. E a gente se jogava de lá, dentro da ponte do rio, né? E aí era o rio, era o Catu, né? Agora, o Moçambique ficava do lado da casa, um pouco distante da casa do meu avô. Era na várzea, uma várzea onde tinha muitas carnaubeiras. Na época da guerra, a carnaúba rendeu muito dinheiro. As pessoas enriqueceram, né? Batendo seda e vendendo. Mas o meu avô era simples. E sempre viveu lá na terrinha dele e tudo. E a gente ia para o rio, né? Tomar banho. Minha tia, vamos cambada de gente, vamos embora. Aí juntava tudo quanto era menino e a gente chegava lá no rio, tirava a roupa. Era tudo nu, ninguém tinha nem calção, nem meia, maiô, nem nada. E a gente se jogava na água. Era tão bom aquela água, correndo em cima da gente. Era o Moçambique. E depois eu vinha saber que Moçambique, porque eu queria dizer só isso. Mas me disseram, não, Moçambique nem se nota, nem se escreve onde é que está. Mas que a flor existe. Uma flor agreste que nasce mesmo naquela região de carnaubeiras, carnaubais. Ela é branca e tem também rosa.
Passagem para Moçambique é o segundo livro de Glice Salles Alcântara e a autora já se prepara para lançar um terceiro. É que escrever é um de seus maiores prazeres. Desde criança que o pessoal lá onde eu morava, em Fortaleza, né, que eu sou de Fortaleza, os meus irmãos somos 8. O pessoal dizia, Glice, chegava lá em casa, eu menina, né? Faça aí um oferecimento que eu quero mandar um buquê de flores para uma noiva que vai casar amanhã. Aí eu escrever, sabe? Escrevia bem certinho, né? Eu gostava muito da língua portuguesa, do vernáculo, adorava. E aí pronto, fazia diário, rasgava diário. Quando namorei com o meu marido, né? A gente trocava também cadernos cheios de cartas, de tudo. Poesias. Declarações, saudade, músicas. O meu primeiro livro, que é de poesia moderna, aquele modernismo que tem o ritmo, tem o som, só não tem a rima, né? Uhum. Que eu diga Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, né? E aí eu tenho o primeiro livro, que a capa está parecendo assim, parece assim uma padronização. A capa tem muita água, porque lá eu falo muito de água. Tem Porto dos Olhos, é o nome do meu livro de poemas. E essa aqui parece mais a areia, né? A areia do Aquiraz, a areia do deserto, é louca pelo deserto. Glice lembra que na infância no interior era chamada de menina grande por ser a mais alta das 3 irmãs. Ela me chamava menina grande, porque das minhas 3 irmãs eu era a maiorzinha. Eu tinha 6 anos, tomava conta de 4, outra de 2, olha. Aí a minha mãe, ela dizia, menina grande, vem cá. Eu digo, não vou, não, que eu estou estudando. Não, vem, que eu vou te contar, eu só sempre contar uma história. Quem conta a história de dia, cria rabo. Aí diga, eu ou você? Ela disse, tá as duas. Aí estava lá, sabe? Aí ela se sentava mal. Eu perguntava, ô comadre, ela não queria que chamasse o nome dela, não, que era Virgina. Virgina de Souza. Por que Souza? É Souza? É seu pai? Ela disse, não, é o meu noivo que foi para a guerra, para as batalhas. Se ele voltar vivo, a gente se casa de véu e grinarda. Aí me chamava de menina grande, né? Achava onde, contava tanta história. Encerramos o Papo Literário de hoje. Mas antes, olha só, um convite para você conhecer esse espaço Messejana, sua linda, aqui no Shopping Giga Mall. E quem sabe até deixar uma mensagem sobre a sua paixão e amor pelo bairro Messejana, aqui nesse painel. Eu já deixei a minha, viu? E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!